Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Oliveira. Agora você já conhece as suas notas no Enem 2020, a sua nota em redação e principalmente as suas notas que dependem da TRI, linguagens, humanas, matemáticas e natureza. Mas o que essas notas significam? Como eu posso avaliar o meu desempenho em relação aos demais candidatos? Então fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou te explicar em detalhes o que significa cada uma das suas notas obtidas nas 4 provas em que a TRI atua. Então, esse aí é o nosso conteúdo, suas notas no Enem 2020, o que elas significam, como saber o seu desempenho. Essas informações que nós vamos estar discutindo aqui foram divulgadas pelo INEP, correspondentes ao Enem 2020, e valem para edição impressa, digital, Enem PPL, provas diferentes, mas graças à teoria da resposta ao item, você pode fazer com que todos os candidatos participem de um único tipo de seleção, que é o SISU, que vai acontecer de 6 a 9 de abril. Eu começo destacando aqui a abstenção histórica do Enem. O maior índice de abstenção dos 5.825.369 candidatos, 3.029.391 estiveram ausentes nos 2 dias de aplicação das provas. Então, isso é um índice superior a 50%. E aí eu já começo a responder uma pergunta. Alexandre, até que ponto isso vai alterar as notas do SISU? Nós temos o contexto da pandemia, sem dúvida, mas isso pode ter um reflexo maior em treineiros, que são alunos que estavam fazendo primeiro e segundo ano, até mesmo em estados, municípios, em que a situação da Covid estava muito complexa, mas aqueles candidatos que tiveram oportunidade, que tinham se preparado bastante tempo, mesmo colocando a vida em primeiro lugar, isso é essencial, fundamental e inquestionável, mas foram fazer as provas dentro das condições sanitárias que foram disponibilizadas. Então, isso vai ter pouco impacto, ou um menor impacto nos cursos de maior concorrência. Cursos, por exemplo, como medicina. Mas já nos cursos de média a baixa concorrência, isso pode ter sim um impacto, porque o número de candidatos ausentes é muito grande. E aí, aqui mostrando mais detalhadamente onde e qual a porcentagem desses ausentes. Nas provas tradicionais, dos 5.523.000 inscritos, nós tivemos aí 51,6% de ausentes nas provas impressas. No Enem Digital, nós tivemos 68,5% de ausentes. Então, veja que a porcentagem entre Enem Digital e Enem Impresso, os candidatos do Enem Digital faltaram ainda mais. Nós temos aqui o Enem PPL, com índice de abstenção relativamente pequeno, e mais uma prova que foram aplicadas no estado do Amazonas e em alguns municípios de Rondônia, onde a abstenção foi muito alta, até porque a situação da Covid estava muito crítica. Então, está aqui uma particularidade de cada aplicação da prova do Enem, os presentes e os ausentes. Em relação às eliminações, é outro detalhe a se falar. Enquanto nós tivemos 125 eliminados na reaplicação, 16 no Enem PPR, 141 no Enem Digital e 5.505 no Enem Impresso. Então, o índice de eliminações no Enem Digital relativamente baixo,
até porque o número de inscritos no Enem Digital foi muito menor em relação ao Enem Impresso, e essa porcentagem aqui de 5.505 candidatos eliminados no Enem Impresso, também uma porcentagem muito pequena, né? 5.787, dentro de um universo aí de quase 6 milhões de candidatos, é algo que foi relativamente esperado. Aí agora nós vamos analisar prova a prova o que significa a tua nota, tá bom? Em primeiro aqui, a redação. Redação não tem TRI. A redação, a nota vale de 0 até 1.000. A nota que você olhou aí no seu cartão aí de notas, quando entrou na página do participante, e até já salvou, imprimiu, é a nota que está lá. 700, valia de 0 a 1.000, você tirou 700. 900, Alexandre, varia de 0 a 1.000, você tirou 900. Então, não tem TRI na redação. 28 participantes em todo o Brasil tiraram 1.000 na redação. Então, 28 participantes obtiveram a nota máxima 1.000, de quase 6 milhões de candidatos, né? Qual foi a média, Alexandre? A proficiência média da prova de redação? 588,74. Isso é uma média da prova de redação. O número de candidatos que zeraram é relativamente alto, né? 87.567 candidatos, 3,22%. E aqui diz por que zeraram. Fuga de tema, cópia do texto motivador, um texto insuficiente, não atendimento ao tipo textual, uma parte desconectada, redação em branco, outros motivos, etc. Então, a média da redação, 588,74. E aqui nós temos para os participantes surdos, que optaram por um videoprograma traduzido em Libras, a média da redação. E aqui candidatos surdos que optaram por um intérprete de Libras. Bom, também as médias. Então, redação é a tua nota. Posso comparar? Eu tirei 800, o meu colega tirou 840. Pode, ele tirou uma nota maior do que a sua. Já nas questões de teoria resposta ao item, a coisa é mais complexa. Vamos começar aqui pela prova de linguagens e códigos e suas tecnologias. A proficiência média foi 523,98. A proficiência máxima, 801,1. E a proficiência mínima, 288,7. A proficiência máxima é a maior nota que saiu na prova de linguagens e códigos e suas tecnologias. E a proficiência média não é uma média aritmética disso aqui. Então, a teoria da resposta ao item, ela é um pouco mais complexa do que apenas somas, subtrações ou divisões. Se você somar proficiência máxima com a mínima e dividir por 2, não dá aqui essa proficiência média, porque tem aquela questão também que entra em jogo, que é a questão de você conseguir, acertei as fáceis, acertei parte das médias, acertei algumas difíceis, ou o contrário, que não é bom, acertei difíceis, errei fáceis. Então, isso tudo influencia na proficiência média. Então, por exemplo, vamos supor que na prova de linguagens e códigos eu tenha tirado 650. Aí tem gente que fica muito desanimado. 650 ele compara com 1.000. Eita, 650 eu perdi 350 pontos. Não, esse é o primeiro erro que muitos candidatos cometem. Se você tirou 650, a tua comparação é com a proficiência máxima. Então, de 801,1, você tirou 650. 801,1 foi a proficiência máxima. Geralmente, são candidatos que fecham a prova. Por exemplo, linguagens,
45 questões, ele fez as 45 questões. Geralmente são candidatos que fecham a prova, que tem a proficiência máxima. Veja que a diferença entre a proficiência máxima e a proficiência média na prova de linguagens é 277,02. Vou já te dizer para que a gente pode pegar essa subtração aqui, entre a proficiência máxima e a proficiência mínima. Temos aqui também sempre mostrando para os candidatos com necessidades especiais surdos, tá bom? E 2.435 entregaram provas em branco, que sempre vai aparecer aqui, eu também não vou nem comentar isso. Então, ó, quem entrega a prova em branco, cartão de resposta em branco, com a nota dele, 0. Mas quem acertar o menor número de questões que você imaginar aí, tira essa menor nota, 288,7. Alexandre, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias tem 45 questões. Quem fez só 5, tirou que nota? A nota mínima, provavelmente, 288,7. Quem não acertou nenhuma, preencheu o gabarito, mas não acertou nenhuma, 288,7. É a proficiência mínima, tá bom? É a menor nota que um candidato pode tirar ao fazer linguagens e códigos e ter preenchido lá o seu gabarito. Tudo ok. Então, tá aqui a proficiência máxima, é com essa nota aí que você tem que comparar a sua, tá bom? Se eu tirei muito próximo de 800, 700, já é uma nota boa, porque em comparação a 801, 750, espetacular, porque em comparação a 801, tá bom? Próxima prova, a prova de matemática e suas tecnologias, que costuma ser, não tem muito sentido a gente falar no Enem, de prova mais fácil ou prova mais difícil. Até porque você não pode comparar uma nota de uma prova com a outra. Essa comparação, segundo erro. Primeiro é pensar que é em relação a 1000. Segundo erro, comparar uma nota com a outra. Eu fui melhor em matemática do que em natureza, só porque eu tirei aqui uma pontuação maior em matemática. Cuidado, não é bem assim. Porque, veja, aqui a proficiência média de matemática e suas tecnologias e a proficiência máxima de matemática sempre fica muito próxima de 1000. Ou seja, tem candidatos em matemática, é um conteúdo difícil para muita gente, né? Mas tem alguns alunos que fecham a prova. Geralmente são alunos que conseguem fazer as 45 questões da prova. Esse ano teve uma questão de matemática anulada, então esse candidato aí, muito provavelmente, fez 44 questões. Então a nota dele é 975. Se aproxima muito de 1000 a proficiência máxima de matemática. Se eu subtrair a proficiência máxima da proficiência média, né? Subtrair uma da outra, dá 454,27. Uma diferença muito grande. Ó. Essa diferença é sempre muito grande na prova de matemática. Sempre lembrando, alunos que entregarem o cartão de respostas em branco, nota 0. Quem tiver o menor número de acertos, tira a proficiência mínima. E a proficiência máxima é para aquele candidato, ou para aqueles candidatos que tiveram o maior número de acertos, geralmente fecham as provas, tá bom? Então, vamos supor que em matemática você tirou 750. Aí, realmente aqui, ó, se você tirou 750 e um aluno em matemática tirou 975, ele consegue ficar bastante fora da curva. Não é todo mundo, não é uma grande quantidade de alunos que vai tirar 975. Né? Não tem o menor perigo disso acontecer. Então, uma pessoa que vai lá para 975, são poucas pessoas, elas se distanciam bastante, por exemplo, de quem tirou 700. Então, é um pulo do gato. Há uma diferença grande aí, mas não são tantos candidatos assim. Agora, sem dúvida, em relação à aprovação, esses alunos dão um salto bem na frente. Por isso que a gente diz que a prova de matemática, juntamente com a prova da redação,
é uma das provas mais importantes do Enem. Prova de redação, você já sabe por quê. Ela nem depende da TRI. E a prova de matemática tem essa particularidade. A proficiência máxima se aproxima de 1.000. E quando você vê a proficiência média, a diferença dá muito grande. Não esqueça que se a gente voltar lá na prova de linguagens, essa diferença foi 277. Na prova de matemática, ó, do 454. Então, a diferença é muito maior, tá bom? Então, eis aí o significado. Tirar 700 é uma coisa ruim em matemática? Depende. Vai depender, porque de 700 para 975, nós temos aí 275 de diferença, né? Porque essa é a tua referência. Enquanto as outras lá, a referência não era 1.000, era a proficiência máxima, aqui em matemática é quase 1.000 a tua referência. É 975. Então, eis a importância da prova de matemática. Nós vamos agora analisar a prova de ciências humanas e suas tecnologias. A proficiência média foi 511,64 e a máxima 862. Então, ciências humanas, 862 foi a maior nota. Então, compara aí a tua nota. Ah, eu tirei 762. Olha aí, você está 100 pontos atrás dessa proficiência máxima, que corresponde a um determinado número de questões. E dentro daquela coerência de acertar as fáceis, as médias e ter errado as difíceis. E não acertar difíceis e ter errado as fáceis. Isso também depende muito, tá bom? Então, não necessariamente nós podemos ter as mesmas notas, mas você pode ter feito até muito mais questões do que eu. Só que você acertou difíceis e errou as fáceis. E eu tive coerência, eu acertei as fáceis, acertei as médias e as que eu errei foram as difíceis. Por isso que você acertou muito mais questões do que eu acertei menos, mas posso ter a mesma nota tua ou até ter uma nota maior. Tudo isso por causa da TRI. Olha essa diferença, 350, né, para a prova de ciências humanas. Nós vamos agora para a prova de ciências da natureza e suas tecnologias. A proficiência média foi 490,39 e a máxima 854,8. Então, é com esse 854,8 que você faz a sua comparação. É como se fosse aqui o 1.000. É a maior nota que teve nessa prova, 854,8. Repito, geralmente são alunos que fecharam a prova, acertaram as 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias. Essa diferença que eu estou fazendo, ó, de 854 menos 490,39, deu 364,41. Nós vamos já comparar essas 4 provas nas quais o TRI atua. Mas já deu para a gente perceber aí, nunca compare as tuas notas em relação a 1.000. Compare as tuas notas com a proficiência máxima, que pode ser um parâmetro para você, e também com a proficiência média. É muito bom para você que você esteja bastante acima da proficiência média e esteja bastante próximo da proficiência máxima. Significa que você está indo muito bem e vai poder concorrer aos melhores cursos das melhores universidades. Mas, se você quer cursos menos concorridos, em universidades menos concorridas, fique analisando as suas notas com tranquilidade, usando essas regras que eu estou te mostrando aqui. Chegou a hora da gente, como diz, colocar os pingos nos is. Vamos comparar aqui as 4 provas. Linguagens, matemática, humanas e natureza. Nós vimos que em linguagens, a média... Veja que as médias ficaram relativamente próximas nas 4 provas. 523, 520, 511
e mais baixo aqui em natureza. Então, na prova de linguagens, você tem aqui, ó, a proficiência máxima 801 e a proficiência média 523. Significa o que, Alexandre? Essa subtração ser tão pequena assim. Olha, que linguagens e códigos, muitos alunos vão tirar um número, vão acertar um número mais alto de questões. Então, em linguagens, a diferença entre os alunos é muito pequena. Muitos candidatos ficam próximos de 801. 650, quem não foi nem tão bem, 700, 750. Isso acontece muito na prova de linguagens e códigos. Um grande número de candidatos se aproxima. Os que fecharam a prova conseguiram 801,1. Mas uma boa parte dos candidatos se aproximam disso aqui. Ou então não ficam tão distantes, aqueles candidatos que não foram tão bem, não ficam tão distantes em linguagens e códigos, até porque ó, essa diferença é menor, significa que as notas dos candidatos estão mais próximas, ok? Quem tirou 801,1 sempre sai um pouco fora da curva. Os candidatos com notas parecidas e uma grande quantidade de alunos estão com notas muito próximas. Bom, depois vem a prova de matemática. A prova de matemática com a maior proficiência máxima e uma diferença de 454 da máxima e da média, muitos alunos estarão distantes desse 975, tá bom? Só aqueles alunos que acertaram as 44 em matemática, já que uma foi nula. Então, muitos alunos vão ficar aqui, vai variar bastante. Tem alunos que ficaram com 400, até alunos que ficaram com 800, e os candidatos estão muito distribuídos ao longo de todo esse intervalo. Enquanto lá em linguagens e códigos eles estão bem, a maioria dos candidatos estão com notas relativamente próximas, e tem muitos alunos se aproximando da proficiência máxima, mas estão com provas e notas muito parecidas. Em matemática já não é tão assim. Tem aluno tirando 450, 500, 600, 650, 700, 800, que já é uma boa nota, né? 850, também uma boa nota, já que esse 975 aí é fora da curva. Se você olhar para as proficiências máximas das outras disciplinas, elas ficam em torno de 800 até 850 em média. Já a matemática sempre se aproxima de 1000. E tem a maior diferença aqui. Aí temos a prova de ciências humanas e suas tecnologias, que nós tivemos uma proficiência média de 511 e uma proficiência máxima de 862. A diferença dá 350,96. Essa diferença de 350,96 e essa proficiência aqui, ó, de 862, que é maior do que linguagens, né? Mas que é menor do que matemática, indica também que tem uma maior concentração de notas, mas não tão próximas quanto em linguagens e não tão dispersas quanto em matemática. Elas estão aí no meio termo. A diferença aqui deu 350,96. E a prova de natureza teve aqui, ó, a menor proficiência média. Próximo erro, alguém dizer, então a prova de natureza foi a mais fácil, porque ela tem a menor proficiência média. Mais uma regra, nenhuma prova pode ser comparada com a outra. Eu não posso comparar a minha nota em linguagens com a minha nota em matemática, com a minha nota em natureza, com a minha nota em ciências humanas. Não posso. Porque são notas separadas e eu só posso comparar linguagens, a minha nota de linguagens, com as notas de linguagens dos outros inscritos.
sujeitos, dos outros candidatos. E assim vai. Então, não tem o menor sentido fazer isso. Dizer, ciências, a matemática foi a prova mais difícil. Eu nunca digo qual é a prova mais difícil. Foi a prova onde um pequeno número de alunos conseguem a nota máxima, no caso em 975, ou próximo dessa nota máxima, faltando 3, 2 ou 4 questões para fechar a prova. E aqui, Ciências da Natureza, com a proficiência máxima 854 e a proficiência média 490,39 e essa subtração 364,61. Então, as proficiências médias não são comparáveis, por isso não tem o menor sentido você dizer, baseado nas proficiências, qual foi a prova mais fácil ou mais difícil. Lógico que pela nossa experiência, até pelas dificuldades do tempo, 3 minutos e pouco, para fazer uma prova do Enem, uma prova de matemática, praticamente só dá para a gente ler. Eu faço a prova do Enem todos os anos e passei por esse sofrimento. Como eu demorei demais na redação, eu tive que praticamente chutar 5 questões de matemática, porque não dava mais tempo. Então, há uma dispersão muito grande. Então, não se comparar as proficiências de provas diferentes. Agora, se você estivesse me perguntando, Alexandre, qual é a prova onde os candidatos tiraram uma menor nota? Sem dúvida é matemática, até porque essa diferença é a maior de todas. Tá certo? Tem candidatos com a nota muito baixa e candidatos até com a nota alta. Então, há uma diferença muito grande aí na prova de matemática. Numa linguagem popular, seria a prova mais difícil, que muita gente acertou menos questões? Sim. E aí, as notas podem até ficar mais concentradas, mas mais concentradas um pouco mais para baixo do que lá para o 975. O que significa que você vai tirar 400 com a proficiência mínima sendo 327. Você vai tirar um pouco mais, mas, em geral, você não vai ficar tão próximo assim de 975 e você tem que estar tranquilo, porque isso vai acontecer também com muita gente, tá bom? Então, apesar da gente não poder comparar as proficiências de uma prova para outra, pelo menos eu diria, baseado também em alguns especialistas, que a prova mais difícil foi a de matemática, o que não é novidade para ninguém. É a prova em que a maioria dos candidatos chegou aí longe de fechar a prova. Isso é uma certeza. A prova onde os candidatos ficaram com notas muito próximas. Eu acertei, das 45 de linguagem, eu acertei 39. Pois você acertou 39 e milhares de pessoas acertaram 38, 40. Então, você não leva muita vantagem aí, porque muitas pessoas já estão próximas dessa proficiência máxima. E, Alexandre, eu estou em 650, 700, mas do mesmo jeito, tem muita gente aí no mesmo barco seu, muito próximas às notas. Então, matemática é mais difícil, a de que nós temos alunos mais compactados, ou contrário, desculpe, alunos mais dispersos entre a proficiência mínima até a proficiência máxima, e a mais fácil, a de linguagens, onde os candidatos estão com notas muito parecidas, com notas muito compactadas, tá certo? E aí, comparar humanas e natureza é praticamente impossível. Alguém pode dizer, humanas foi mais difícil, por causa que eu estou olhando para a proficiência média, que isso não tem nada a ver. Ou então, você pode dizer, natureza foi mais difícil, por causa da diferença que foi maior. Também isso não tem nada a ver, isso nos dá algumas ideias. Mas a TRI é aplicada para cada prova. Então, qualquer comparação é uma comparação que não tem o respaldo da TRI. Mas alguns especialistas colocam a de matemática como a mais exigente, depois a de
humanas, depois a de natureza e a prova, não dizer a mais fácil, mas que os alunos tiveram notas praticamente iguais ou muito próximas, a prova de linguagens e códigos e suas tecnologias. Já de matemática, a que tem a maior diferença entre as notas. Então, apesar de eu estar fazendo essa comparação, eu diria que essa comparação é plenamente aceitável entre a de matemática e a de linguagens, mas já que entre natureza e humanas é que você não deveria comparar mesmo. Seguir a regra, nenhuma das notas das provas pode ser comparada, tá certo? Não comparar sua nota também com a nota de outros anos. Não tem o menor sentido, eu estou arrasado, porque em linguagens no ano passado eu tirei 700 e esse ano eu tirei 650. Pode ser que esse seu 650 seja uma nota para este Enem maior do que os 700 que você tirou no ano passado. Então, não pode comparar as notas entre si, das provas diferentes. Não pode comparar com anos anteriores. A única que você pode comparar qual é? Redação. Em 2018 eu tirei 800. Em 2019 eu tirei 700. Em 2020 eu tirei 900. Aí sim, você pode comparar. É a única. As demais não pode fazer nenhum tipo de comparação. Então fique tranquilo. Compare a sua nota com a proficiência média e a proficiência máxima. Proficiência média e a máxima. Média e a máxima. Média e a máxima. É lógico que a proficiência mínima, o que eu espero é que você esteja bem acima dela. Né? E, de preferência, acima da proficiência média, já que eu tenho certeza que você é um aluno que estudou e se preparou para esse Enem. E lembre-se, quanto mais próximo da proficiência máxima, mais chance você vai ter de passar nos cursos mais difíceis, nas melhores universidades, nos cursos mais concorridos, porque você tirou excelentes notas. Então tá aí, eis a minha contribuição. Por favor, lhe peço, quem ainda não é inscrito nesse canal, nós temos aí mais de 700 vídeos de química voltados para o Enem e todos os vestibulares do Brasil. Posta aí, faz um comentário, qual foi a sua nota, qual foi a prova que você acertou o menor número de questões, ou, usando uma linguagem mais popular, qual foi a prova que você achou mais difícil, deixa o comentário, ativa o sininho para você ser notificado de todas as postagens que eu faço semanalmente, deixa o seu like e compartilhe. Tchau, um grande abraço, até o próximo vídeo, a gente se vê e boa sorte no SISU. Quando o SISU começar, eu também estarei fazendo vídeos para mostrar para você, para aqueles cursos mais concorridos, quais as universidades, quais os cursos onde você deve montar uma estratégia para conseguir a sua aprovação. Valeu, um abraço, a gente se vê e obrigado.